Olá, bem-vindo ao canal Consultor Office. Neste vídeo você vai conhecer a nova função do Excel chamada PROC-X. No Excel em inglês, XLOOKUP. Bem, mas antes disso vou comentar um pouquinho sobre a introdução dessa função. Quem vai ter acesso são os assinantes do pacote Office 365, participantes do programa Insiders, que são aquelas pessoas que se registram e recebem com antecedência as funções novas e ferramentas novas. Se você é assinante regular, em algumas semanas ou talvez 2 ou 3 meses vocês consigam receber essa função já nas atualizações normais. Se você quiser participar do programa Insiders, você tem que ir no seu Excel, entrar na guia Arquivo, Conta, e aí você procura um botão que se chama Office Insider. E aí você tem opções para fazer a inscrição nesse grupo. Depois você tem que vir no botão Opções de Atualização e atualizar agora. Ele baixa as atualizações. Talvez você tenha que sair do Office ou eventualmente reiniciar a máquina. Muito bem, vamos agora ao vídeo. A função PROC-X ela foi criada depois de muitas solicitações de usuário para dar uma melhoria nas funções velhas conhecidas, PROC-V, PROC-H e PROC. Bom, a função PROC-X ela tem uma sintaxe mais simples de usar do que PROC-V. Ela serve para fazer uma busca dentro de uma matriz. Você fornece o valor que você vai buscar, aonde você vai buscar e a função devolve para você o resultado. No princípio parece um PROC-V. Só que no PROC-V você tem a definição do número da coluna. Essa função PROC-X não tem isso. É bem mais simples. Existem ao todo 6 argumentos nessa função. Nessa videoaula você vai aprender apenas a sintaxe básica, que com ela você já resolve a maioria das situações. A sintaxe básica é assim: PROC-X, valor procurado, igualzinho ao PROC-V. É um valor, você digita aqui dentro, aponta para uma célula, faz um cálculo, qualquer coisa que você quer buscar. Depois, matriz procurada. Aí você vai especificar uma coluna ou uma linha onde esse valor vai ser buscado. Quando ele for encontrado, uma outra matriz em paralelo vai trazer o resultado na mesma posição. Se são 2 colunas, ele traz na mesma altura de linha. Aqui você já pode ver uma enorme vantagem sobre o PROC-V. O PROC-V só consegue localizar da primeira coluna em diante, nunca para trás. Se você usa índice mais a função corresp, aí você consegue. Mas o PROC-X acaba ficando mais simples. E além do mais, eu diria que 90% a 95% das buscas que você fazia com PROC-V eram correspondência exata. Ou seja, o valor que você está buscando precisa ser encontrado exatamente na coluna que você estava procurando. O valor padrão, ou o método de busca padrão para o PROC-X é exatamente correspondência exata. Esse arquivo que eu estou trabalhando aqui, você pode fazer um download no link da descrição do vídeo. Se você quiser, basta apenas acompanhar a aula, ou então você pode baixar o arquivo e ir fazendo com calma, dando pausa se for necessário. Essa planilha seguinte, a planilha P02, ela está mostrando uma tabela bastante simples, como se fosse um trechinho de um banco de dados. Eu vou fazer uma busca simples nessa tabela. Primeiro, usando PROC-V. Eu tenho aqui o código de um cliente, 448. Esse código vai ser procurado aqui na primeira coluna. Quando ele for encontrado, o resultado vem na mesma linha, numa coluna que vai ser especificado, no caso, o nome do cliente. Então, vou fazer aqui do lado, usando PROC-V tradicional. Valor procurado é o código aqui em cima. Vírgula, matriz tabela. Esse código vai ser procurado em toda esta área aqui. Não é necessário colocar a linha 4, que é a linha de cabeçalho.
Eu, particularmente, não gosto de usar essa linha de cabeçalho porque vai que, por uma infeliz coincidência, o título também faz parte de algumas células aqui embaixo. Então, isso prejudicaria. Muito bem. Próximo argumento. Número de índice de coluna. O valor que eu quero buscar, que eu quero trazer de volta, que no caso é o nome do cliente, ele está na primeira, segunda, terceira coluna. De vírgula. Depois, o tipo de procura que vai ser feita aqui. Se é procura exata ou aproximada. Para procura aproximada, que é o valor padrão, você coloca o valor lógico verdadeiro ou qualquer número diferente de zero. Se for uma pesquisa exata, você coloca falso ou zero. Portanto, se você não usar o quarto argumento, é uma pesquisa aproximada, que é o valor padrão. Vou colocar falso. Falso. Pronto. Enter, está aqui. Ele buscou o código 448 aqui na primeira coluna, achou e trouxe na mesma linha o que estava na terceira coluna. Muito bem, como é que ficaria agora essa fórmula usando o procx? Igual procx. Observe aqui os argumentos todos. Os três primeiros são obrigatórios, os demais são opcionais. Primeiro, vou pesquisar qual valor? Este código aqui. A matriz de pesquisa. Este código vai ser pesquisado nesta matriz, ou nesta coluna. Ponto e vírgula. Quando ele achar a correspondência, ele vai trazer o que está em agora numa matriz de retorno. É o nome do cliente, que é essa matriz aqui, essa lista. Pronto. Feito. Buscou a mesma informação. Em termos de comprimento de função, não variou muita coisa, mas facilitou porque você não precisa indicar que a correspondência exata, que o procx, por padrão, é correspondência exata. Agora veja o que aconteceria se por acaso eu chegasse aqui na coluna C e inserisse uma coluna nova antes dela. Vou inserir aqui uma coluna nova. Já dá para você perceber que a primeira função melou. Não trouxe o resultado aqui. Se eu ampliar um pouquinho aqui a coluna, ele trouxe na verdade foi uma data que ele trouxe, que está na terceira coluna, na forma de número serial. O que aconteceu aqui? A função procv não alterou esse número, realmente é um número digitado. Mas a função procx se manteve coerente. Editando aqui, veja só, a matriz, já que foi inserida em uma nova coluna, se deslocou para a direita uma posição. Então, com a função procx, você não tem que se preocupar em inserir novas mesocolunas. O valor sempre vai ser buscado no mesmo lugar, não importa a inserção que você faça. Vou excluir aqui de volta, o procv retornou, porém, o procx continua trazendo sempre o resultado correto. Muito bem. Como seria uma próxima planilha aqui? Uma busca onde o procv não conseguiria trazer informação correta, porque ela se encontra numa coluna anterior à coluna de pesquisa. Muita gente faz assim, pega a coluna de pesquisa e troca de lugar. Isso não é muito profissional, apesar de muita gente fazer. A situação aqui é o seguinte: quero buscar o nome de um cliente e trazer o código correspondente. O nome do cliente está aqui na coluna D, o código está na coluna B. procv não dá para usar, porque ela não faz pesquisas retroativas. Agora, índice mais corresp, essas duas funções juntas conseguem buscar. Então, vamos fazer aqui, nesta célula, quero buscar um código. Quando você usa índice e corresp juntas, comece sempre pela função índice, que é a principal. Índice. A dica que eu sempre costumo passar. A matriz. É matriz de quê? Se você está querendo um código, a matriz é a matriz de códigos.
Então, é esta matriz aqui, essa coluna de códigos. Ponto e vírgula. Número de linha. O número de linha é variável. Eu não sei. Depende do quê? Depende do nome. Se eu localizar este nome na coluna D e trouxer de volta a posição que ele ocupa, a ordem que ele ocupa, finalmente eu consigo completar a função índice. Quem faz isso? A função corresp. Ela serve exatamente para localizar a posição que o valor ocupa dentro de uma matriz. Correspondência de quem? Do nome, está aqui na J11, aonde? Na matriz de nomes, na lista de nomes de clientes. Ponto e vírgula. O corresp, ele tem um parâmetro extra, que é o tipo de correspondência, que pode ser exata, colocando 0, pode ser aproximada com o valor anterior ou aproximada com o valor posterior. Então, vou deixar aqui 0, fecha a função corresp. Para finalizar a função índice, basta isso, não é necessário o número de coluna, já que é uma coluna só. Fecha a função índice. Está aqui o resultado. Esse cliente, José Silva, onde ele está? Aqui, ele trouxe o código 485, correto. Ele foi lá e buscou. Com índice mais corresp, não importa a posição que você coloca a linha ou coluna. Agora, usando o procx, igual. Procx. Eu vou buscar o quê? O nome do cliente. Aonde? Na lista de nomes. Trazendo o que de volta? O código. Fecho. Está aqui. Mesmo código 485. Note só o tamanho da fórmula, como ficou menor. Ficou bem mais simples de usar. Gostou da função procx? Aguarde, porque tem outros vídeos pela frente ainda. Eu vou mostrar para vocês vários exemplos de uso do procx. O que você viu nesse vídeo foi simplesmente um uso simples para usar o procx, onde o procv cairia também com perfeição. Agora, o procx ele é mais flexível. Você pode colocar a coluna de pesquisa antes ou depois. Antes de terminar o vídeo, não se esqueça de dar o seu like. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos e quando chegar essa função procx definitivamente, você já vai saber usar. Vejo você no próximo vídeo.